Ai, meu Jesus Cristo, com direito a maquiagem temática. Vamos lá, não é mesmo? Não, eu tô até com um moletomzinho de borboletinha aqui, entendeu? Porque euforia, não sei porquê, mas eu lembro borboleta, né? Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu vim aqui para fazer um vídeo que eu acho que a minha maquiagem é autoexplicativa. Eu espero que esteja dando pra ver a maquiagem, né? Aí na câmera, porque teve um trabalho desgraçado pra fazer esse negócio na minha cara. E vim aqui hoje pra fazer um vídeo de Euforia. Euforia, a nova série da HBO, né? Quer dizer, a série que acabou de terminar a sua primeira temporada na HBO. E, cara, a minha vontade, quando eu vi o último episódio, era de ligar a câmera e sair falando, mas eu tive que sentar e escrever um roteiro. Meu Deus do céu, impactada. E essa série maravilhosa terminou com um final super em aberto. Tem um monte de gente aí em dúvida sobre o que aconteceu, o que vai acontecer. Já foi confirmada a segunda temporada, graças a Deus, né? Porque merecemos. Então, vamos aí falar um pouco sobre a série. Eu vou dar meu review do que eu achei da série e vou falar também minhas teorias para a próxima temporada e falar um pouquinho desse final aí tão discutido e polêmico, assim como o resto da série. Então, antes de começar esse vídeo, eu só queria pedir pra você se inscrever aí embaixo se você ainda não é inscrito. Nós estamos com uma metinha de 50 mil inscritos aqui no canal agora, então me ajuda aí a bater ela. E não esquece de deixar o seu like, porque ele é muito importante pra mim. Comenta aí embaixo quais são suas teorias pra gente debater e tudo mais. Nossa, Belle, cadê o seu cabelo azul? Pois é, galera, eu tô desbotando o meu cabelo. Você que me acompanha aqui há mais tempo já deve lembrar que uma época eu tive o cabelo verde, né? Mas ele era intencionalmente verde. Agora eu tô desbotando porque eu vou trocar a tinta dele. Então ele tá aí, essa corzinha quase platinado, esverdeado. Eu acho que o próximo vídeo ainda vai estar assim, mas é só essa semana. A próxima semana já não vai mais estar. Gente, essa série é uma série muito complexa, mas daí você pega e fala, não, Belle, complexa é Dark. Dark é uma série que te apresenta fatos e situações complexas criadas pela série, e Euforia fala sobre a humanidade, o ser humano no seu ponto mais alto, no seu ponto mais baixo, e cara, não existe nada mais complexo do que o ser humano. Então eu não dava muita bola pra Euforia, vocês falavam muito pra eu ver, porque vocês queriam ver vídeo por aqui, até que essa semana eu pensei, cara, vai ser essa season finale aí, então eu acho que eu vou dar uma chance, né? Viciei, a série incrível, maravilhosa, sem defeitos. Que série boa, que atores incríveis. É uma série que trata sobre temáticas necessárias, mas de uma forma séria e bem feita, bem realista, em vez de ser uma forma banal, como muitas séries adolescentes são feitas hoje em dia. Só que, no caso, é uma série sobre adolescentes para adultos. Eu acho que é isso que torna a Euforia uma série tão especial. É uma série que trata sobre drogas, nudez, agressão, saúde mental, pornografia, relacionamentos tóxicos, sexualidade e principalmente amadurecimento. O que nós mais vemos durante a série são adolescentes amadurecendo e vivendo os mais diversos tipos de problemas. E isso faz a gente refletir muito. Às vezes você não viveu nada do que aqueles personagens viveram, mas em algum momento você vai se identificar com alguma situação que algum deles está passando. Quinta-feira vai sair vídeo de perfil psicológico dos personagens aqui no canal. Assim que sair, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir. Então, se você tá assistindo esse vídeo depois de quinta-feira, talvez já tenha saído, então tá aqui, pode clicar aí. E nesse vídeo eu quero falar mais sobre os personagens, sobre a essência deles, sobre os relacionamentos entre eles, sobre a construção dos atores com relação a esses personagens. Eu quero me aprofundar mais porque tem muitos personagens muitíssimo interessantes, até aquele menos interessante que você pensar, ok, ele se revela com uma camada bem profunda aí, um personagem com várias camadas, então eu vou falar com muitos detalhes naquele vídeo, então vai lá ver se você tem interesse em saber mais sobre os personagens em si. Euforia nos trouxe vários personagens complexos que tratam sobre diferentes problemas. A gente torce constantemente pela nossa protagonista narradora, que é a Rue, que tá sempre lutando aí contra as drogas. Mas a gente também se vê torcendo até por aqueles personagens mais vilões, assim, que a gente não gosta muito, porque em algum momento da série eles acabam mostrando um lado mais humano desses personagens, como na season finale aí a gente teve aquele momento do Nate, que a gente começa a entender ele um pouco melhor. Não gostar dele, mas assim, começa a compreender como ele chegou naquele ponto, como ele se tornou psicopata, né? Porque, bom, enfim. Inclusive, um salve aí pra atuação do Jacob Elord, né? Porque, meu Deus, eu só tinha visto ele a Barraca do Beijo e ele fez muito bem essa temporada, tá? De parabéns esse homem. Esse homem de 2 metros de altura. Um ponto que é interessante que essa série claramente aborda é que todos os personagens são viciados em alguma coisa. Ou é viciado em sexo, ou é viciado em drogas, ou é viciado em amor, ou em mudanças, enfim, cada um tem o seu vício e tá aprendendo a lidar com ele de certa
certa forma. E eu queria também destacar a direção da série, que é muito, muito boa. Recentemente eu não tenho visto, assim, séries com direção tão incrível quanto seus roteiros. Normalmente as séries se surpreendem mais aos seus roteiros, o seu desenvolvimento, do que na direção. E a maioria dos episódios foi dirigida pelo produtor da série. Tem um cabelo bem aqui no meio. A maioria dos episódios foram dirigidos pelo produtor da série, que é o Sam Levinson. Então ele tá de parabéns. A série também tem uma direção de arte muito linda, porque ela tem uma estética toda meio de glitter, assim, de neon. Glitter, né, galera? Então ela nos traz essa sensação de utopia, da euforia que a protagonista tá sempre vivendo por causa das drogas que ela usa. E, cara, essa série vai ter que trabalhar muito pra se manter na segunda temporada no mesmo nível que teve a primeira, porque foi uma série muito boa que nos fez pensar, nos fez debater. E pra quem não sabe, Euforia é uma série inspirada numa série israelense chamada Euforia, que foi ao ar lá em 2012, 2013, e ela tem um desfecho bem diferente do que teve a americana. Teria até como caminhar pra ter esse desfecho futuramente, mas eu acho difícil, porque os personagens tomaram outros rumos e eu gostei bastante do que a série americana se tornou. A série teve um final um pouquinho confuso e aberto, então vamos aí conversar um pouquinho sobre o que a série nos trouxe e o que ela vai nos trazer. E vamos ver aí quais são as minhas teorias para a segunda temporada. Uma das teorias mais famosas e faladas da série aí mundo afora é de que a Rue morreu e ela tá narrando a série inteira do túmulo dela, assim, né? No caso, tipo, do além, ela tá, o espírito dela narrando a série. Então vamos dissecar essa teoria pra ver se ela é plausível ou não. Depois da Jules ter ido embora e da Rue ter ficado, que eu confesso que eu fiquei muito feliz que aconteceu. Fãs de Rules, me perdoem, eu sei que vocês amam elas como um casal, mas a Jules não tava dentro do relacionamento como a Rue tava. A Rue criava expectativas e acabava se decepcionando com isso, porque a Jules não correspondia como ela gostaria que a Jules correspondesse. A Jules é como se fosse literalmente uma borboleta, né? Aqui a pessoa na homenagem. A Jules era como se fosse uma borboleta livre, ela não tava afim de se prender e ela acabou se apaixonando pela Ana porque ela via o que ela via na Rue, ela viu na Ana, só que sem toda a carga de responsabilidade que ela ia ter que assumir caso ela entrasse em um relacionamento com a Rue. Eu acho que a Jules ter ido embora foi algo essencial pro amadurecimento da Rue, apesar de que, com certeza absoluta, ela vai voltar na segunda temporada, né? Mas eu não curto muito a Jules e a Rue como um casal, porque eu acho que elas não fazem bem uma pra outra. Por mais que a Jules seja o Rue, good vibes, linda e tudo mais, eu não acho que elas fazem bem uma pra outra, sabe? Elas estão bem ali, cada uma no seu canto, elas podem ser amigas e tudo mais, mas como um casal eu acho que elas não foram feitas para estarem juntas. Mas voltando ao assunto, depois da Rue ter desistido de ir embora com a Jules, ela volta pra casa aí meio desnorteada e tal, e ela usa uma droga que parece ser cocaína, pelo jeito que ela prepara ali a droga. Só que antes dela chegar ali em casa, ela andou ali pela rua e veio uma luz contra ela. Vários fãs especularam se ela tinha sido atropelada, mas como mostra uma sequência dela chegando em casa, acho difícil que ela tenha sido atropelada. Acho que ela realmente conseguiu voltar pra casa e faz o uso dessa droga. Depois que você passa muito tempo sóbrio e volta a usar uma droga, normalmente esse usuário utiliza a mesma dose que estava acostumado antes, só que ela passou muito tempo sem utilizar e usando a mesma dose que ela usava antes, é muito mais fácil dela ter uma overdose, né? Porque o corpo não tá mais habituado a receber aquela dose de droga. Logo depois que ela usa a droga, começa meio que uma alucinação, assim, o quarto dela parece que começa a nevar, ela sai meio que flutuando, assim, do quarto dela, e ela tenta interagir com a mãe dela, ela tenta interagir com a irmã dela, ela não consegue, mas ela consegue interagir com o pai dela, que no caso tá morto. Então, ou ela está alucinando e ela conseguiu interagir com o pai porque ela tinha um laço muito maior com o pai, ou ela de fato morreu de overdose aí dessa droga que ela utilizou e ela não conseguiu interagir nem com a mãe nem com a irmã porque elas estão vivas, e com o pai ela conseguiu porque ele já está morto. Só que tem um porém, a hora que ela que ela utilizou essa droga já era tarde da noite, ela voltou tarde da noite para casa, então não faria sentido a mãe e a irmã estarem acordadas na sala. Isso endossa a teoria de que ela está realmente alucinando e que a mãe e a irmã, no caso, estão dormindo, e ela teve toda essa alucinação aí de tentar interagir com a mãe, que a irmã não conseguia, e conseguir interagir com o pai. No começo do episódio, a gente tem aquele discurso da mãe dela lá nos Narcóticos Anônimos, né, falando sobre as perdas de alguém que
que usa drogas, como perdas na família e tudo mais. A Rue tá assistindo esse discurso usando o mesmo moletom que ela tá usando na cena final, então muitos fãs especularam de que ela seria o espírito dela ouvindo o discurso da mãe dela no começo do episódio. Mas a real é que a Rue usa aquele moletom ao longo da série, em vários episódios, e ela usa as roupas do pai dela durante a série, por isso que ela tá sempre com aquelas roupas mais largas e tudo mais. Não sei se vocês tinham percebido isso antes, mas ela usa as roupas do pai dela, então teve mais de uma cena que ela usou aquele moletom, então não acho que seja uma ligação direta de uma com a outra. Bom, lá na cena final, depois de ter essa função aí da interação com o pai, ela sai de casa e ela tá cantando junto, porque Zendaya, né, amores, ela canta e tá cantando a própria música e tudo mais, e ela começa a subir aí numa pilha de corpos que estão vestidos iguais a ela, fica lá no topo e daí ela cai. Na mini entrevista que teve no final do último episódio com a Hunter, que é a atriz que faz a Jules, e a Zendaya, que interpreta a Rue, a Hunter dá a entender que o amor delas ainda existe, ou seja, que a Rue ainda esteja viva. A Zendaya também fez um post no Instagram falando que ela mal pode esperar pra viver tudo isso de novo, então dá a entender que sim, que a Rue vai voltar novamente na segunda temporada. Mas aí vem o fato que é o mais importante. No final da temporada, nós escutamos barulhos que são como se fossem pássaros ao invés da música no final. E a Rue, em um momento anterior na série, já havia dito que quando ela estava no hospital e escutava o bip do monitoramento cardíaco, ela gostava de associar aquilo a barulhos de pássaros, em vez de um barulho só. Isso pode ser uma pista de que ela vai acordar no hospital na segunda temporada, porque aquele barulho de passarinhos, na verdade, é o barulho do monitoramento cardíaco aí que ela tá ouvindo e gosta de fantasiar. Agora a gente tem outras perguntas, né? O que vai ser do Nate? Eu acho que eu gostaria de ter visto ele estabelecer algo de fato com a Jules, não um relacionamento amoroso, até porque ele é abusivo, ele é psicopata, mas eu gostaria de ver ele tentando melhorar de alguma forma. Porque eles até certo ponto criaram um laço e depois o Nate deu uma surtada. E uma personagem que eu gosto muito é a Maddie, cara. Eu gostaria muito que ela fosse pra polícia falar a verdade sobre que o Nate machucou ela e tem um relacionamento abusivo com ela. Porque, pô, aquele cara tá preso lá injustamente, coitado, o Tyler. E, enfim. A gente não sabe também se o Fez vai ficar bem ou não, gente. Fez meu personagem preferido da série, pelo amor de Deus. Príncipe sem defeitos, inclusive, gente. Ele é muito parecido com o Mac Miller. Socorro, cara. Eu assisti aquilo, eu ficava, meu Deus do céu. Se a Ariana Grande ver essa série, ela não vai ficar bem. Ele é um cara do bem que a gente vê aí, que ele entrou nesse mundo aí de drogas pra ele conseguir manter o tratamento da avó dele, que tava lá. Dá pra ver que ele cuida dela. Em momento algum mostrou ele utilizando drogas, só ele vendendo drogas. E ele realmente se preocupa com a Rue. E eu gostaria muito de ver ele em outro gancho na série. Ele fazendo alguma coisa que não seja lutar pra sobreviver como um traficante de drogas. A gente vê que aquele cara pega o dinheiro do Fez. E o Fez tinha conseguido dinheiro no assalto e o dinheiro tava sujo de sangue, dele dá uma encarada assim no Fez, então a gente não sabe aí se o Fez vai ficar bem ou se vai dar ruim. Espero que ele consiga sair desse mundo de tráfico, gente. Mas pode ser que ele se meta em mais encrenca ainda por causa desse finalzinho. A pobre da Cassie fica lá fazendo aborto e o McKay, nem aí pra ela. Ele tinha tudo pra ser um cara legal e diferente da maioria dos outros caras da série, mas mostrou ser só mais um, né, que faz merda e deixa a menina lá. Mas eu quero ver mais da Cassie, porque ela é uma personagem também com várias camadas, ela é muito sensível. E eu gostaria muito que ela sentisse mais amor próprio, voltasse a patinar. Cara, eu gosto muito das sequências dela patinando no gelo. A Cat e o Ethan foram um caso à parte. Eu quero muito ver mais sobre eles na próxima temporada. E eu quero falar mais sobre a Cat no perfil psicológico, porque eu acho que ela é uma personagem bem interessante. Ela começa bem como insegura e se coloca atrás de uma casca, né? Como se fosse uma casca de Kinder Ovo e ela é o brinquedinho que tá dentro. Queria muito saber se ela vai largar de fazer vídeos na webcam pra ficar com o Ethan, ou se ela vai falar disso abertamente com ele. E também eu fiquei bastante curiosa com relação àquele vídeo de tela preta que ela faz, sabe? Que tem uma voz distorcida assistindo a ela. Fiquei curiosa pra saber se é o pai do Nate, se era o próprio Ethan, quem que era que tava lá, porque começa a ficar meio macabra nessa história, porque ela vai cada vez mais... Ela cria um laço com aquele cara mais velho lá que banca um monte de coisa pra ela, mas ela acaba entrando num buraco cada vez mais fundo disso, né? Ela começa a se meter em situações meio esquisitas, então talvez isso possa render alguma coisa interessante pra segunda temporada. Pode ser abordado com uma forma mais séria e mais perigosa do que foi abordado só em tom mais
leve dela se descobrindo. Bom, Euphoria é uma série que me surpreendeu muito. Eu tô muito ansiosa pra próxima temporada. Eu acho que vai ser incrível. A Zendaya fez um trabalho maravilhoso. Por mim, ela ganha Emmy de melhor atriz, porque, nossa, foi muito bom mesmo. Não vi nada daquela Zendaya mais novinha que eu sempre via. E me surpreendi muito com a atuação dela, porque pra mim ela fazia sempre mais ou menos o mesmo estilo de personagem, e aí ela se superou. E bom, já que um dos temas principais da série é falando sobre jovens e o uso de drogas, eu vou aproveitar e indicar pra vocês neste vídeo o livro Trainspotting. Na verdade, é uma trilogia, quer dizer, agora é uma saga já tem 4 livros, que é Trainspotting, seguido por Porno, e nós temos aí os filmes Trainspotting e o filme T2 Trainspotting, que é inspirado em Porno, e também tem Skag Boys, que é um prequel, né, conta a história de como eles entraram no mundo das drogas, e agora tem Dead Man Trousers, que é o 4º livro, que ainda não foi traduzido aqui pro Brasil, mas vou esperar ansiosamente aí pra sair, e inclusive essa edição é maravilhosa. Conta a história de um grupo de 4 amigos e eles vivendo em Edimburgo, no mundo das drogas. No filme, o protagonista é o Mark Renton, mas no livro é bem dividida a narrativa entre eles. E, enfim, eles passam por um monte de peripécias aí e eles decidem programar um assalto para eles ganharem muito dinheiro e dividirem o dinheiro. Cara, é bem doido, divertido. A linguagem do Irvine Welsh é muito boa, eu sou muito, muito fã dele. Ele é um dos meus escritores favoritos. Mesmo assim, ele tá entre os meus 5 favoritos e todos os meus livros dele são autografados. Gente, pelo amor de Deus, eu conheci ele e ele é muito legal. Ele é muito gente boa, queridão mesmo. Fica aí a dica, não tem uma narrativa tão artística como tem Euphoria, mas é bem realística como em Euphoria. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quinta-feira sai o perfil psicológico aí dos personagens de Euphoria. Um beijo pra vocês e até a próxima.